Tem notícia boa para quem frequenta os postos de combustíveis em Florianópolis. Vem cá. O preço do combustível baixou aí na sua comunidade, no posto aí da sua região? Márcio Falcão tem os detalhes. Onde você está nesse momento, Márcio? Agora sim, boa tarde para você. Uma ótima semana para nós, meu irmão. Muito obrigado, Nader. Boa tarde, bom começo de semana para você também, a todos que nos acompanham aqui na tribuna. Pois é, notícia boa, mas com um alerta, e eu já vou explicar melhor para vocês por quê. Quero relembrar primeiramente que em 27 de janeiro a Petrobras anunciou uma queda no valor dos preços dos combustíveis de mais ou menos 5,2%. A grande questão é que em muitos lugares essa queda não chegou e aí o Procon passou a agir. Mas uma notícia que acaba de ser divulgada e que pode mudar esse cenário, a gente traz ela também por agora, que é o seguinte: por conta da escalada da tensão no Oriente Médio, sabemos aí desde o fim de semana da guerra, já há um registro no aumento do preço do barril de petróleo. Isso deve impactar também. Mas o Thiago está aqui, do Procon, para um bate-papo com a gente. Thiago, eu quero começar entendendo contigo, primeiramente, essa ação de fiscalização e orientação feita por vocês para que os postos de combustíveis da capital passassem a praticar a redução que havia sido anunciada. Boa tarde. Boa tarde. O Procon notificou o sindicato e também alguns estabelecimentos comerciais aqui da nossa cidade, porque houve uma redução de 5,2%. Da Petrobras para as refinarias. Então, o Procon notificou na sexta-feira para que esse desconto que houve em janeiro pudesse chegar na bomba. O que aconteceu hoje pela manhã é que disparou o preço na bomba de até 13%, do barril do petróleo em virtude da guerra do fim de semana. Então, nós estamos monitorando, nós vamos então fazer uma força-tarefa exigindo as notas fiscais, porque com esse movimento do fim de semana, com esse aumento hoje do barril em até 13%, isso vai refletir na bomba. A expectativa é que, como é um aumento que passa a ser feito a partir de agora pela manhã, que houve o anúncio principal do aumento, é que se talvez demore alguns dias para que chegue efetivamente nas bombas, qual que é a análise que você faz? A análise que a gente tem que monitorar, temos que chamar novamente o sindicato, porque o consumidor, ele é a parte mais vulnerável dessa situação. É ele que vai arcar com esse ônus. Então nós temos que preparar o consumidor para que ele fique atento, porque tudo que está acontecendo no mundo reflete também aqui no combustível. Nesse primeiro momento, é um cenário de monitoramento realmente por parte do Procon, mas, por enquanto, continua valendo o prazo estabelecido por vocês para que aquela redução de 5,2% seja efetivada. Então, nós estamos fazendo já o monitoramento desde a primeira hora da manhã, a partir das 8 horas da manhã, os fiscais estão em campo e já há uma diferença de um estabelecimento para outro de até 16 centavos. Lembrando que o consumidor, ele é um fiscal. Então, se você vê que nesse posto a gasolina está mais cara, abastece no outro, porque assim você força aquele estabelecimento, existe ali uma liberdade de mercado, você força com que, se você está abastecendo no posto que está vendendo mais barato, o vizinho também vai ter que diminuir para que a concorrência seja leal. Ou seja, Nader, a fiscalização continua, mas nesse momento o cenário é meio incerto, porque houve a redução em 27 de janeiro feita pela Petrobras de 5,2%, mas agora começa a ter um aumento no valor do petróleo, consequentemente pode impactar nos combustíveis de aproximadamente 13%. Por isso que o Procon está nesse cenário de alerta e de monitoramento do que vai acontecer realmente daqui para frente nos próximos dias, essa semana. E é claro que a gente também continua de olho para atualizar na nossa programação. A verdade é a seguinte, Ontem, quando abriram as bolsas por volta das 17 horas, domingo no Brasil, já nos mercados asiáticos abrindo cedo, 5, 6, 7, 8 da manhã, a gente viu que o Brent, que são taxações feitas de duas formas, Brent e o TP, eles começaram com uma abertura bem alta e houve uma redução
agora, por volta do meio-dia, já estava em uma alta que começou em torno de 11, 12% com o Brent a 7%. E a tendência é que haja uma diminuição, porque é o seguinte, por mais que exista toda essa tensão lá no Estreito de Hormuz e outros pontos onde esses navios acabam trazendo, também há países que podem suprir, pelo menos por enquanto, esse abastecimento. E outro detalhe, a gente teve a redução que não refletiu na bomba, então não adianta agora querer dizer que é por causa da tensão lá, porque esse petróleo que está aqui já é o petróleo refinado, passou pelas refinarias e foi distribuído com nota do mês de janeiro, com nota de mês de dezembro. Então não vem dizer que é por causa da tensão no Oriente Médio que o preço não baixou. Nada justifica. É o mínimo que se tem que fazer, é buscar na nota qual o valor que foi comprado e por que esse valor não chegou na bomba. Querer justificar agora a tensão lá no Oriente Médio, onde esse barril do petróleo, se viesse para o Brasil, só chegaria aqui em julho, querer dizer que é por causa disso é o mínimo. Márcio Falcão, muito obrigado, meu irmão. É sempre bom tê-lo aqui com informações tão esclarecedoras. Agradecer ao nosso querido Tiago Silva do Procon, trazendo essa fiscalização em defesa dos consumidores. E nós temos que ficar de olho. A gasolina aí na sua comunidade diminuiu, aumentou? Como é que está aí o preço? 991914706. A pergunta que eu faço é, por que quando você desce o Morro do Cambirela, os postos todos, até em Bituba, a gasolina está 6,15, 6,18, 6,19, 6,20. Você subir o Morro da Cambirela, o preço passa para 6,50, 6,70, 6,80, R$ 7,00. É a pergunta que eu faço. Qual a justificativa para pagarmos tão alto no preço dos combustíveis e muitos postos? Deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui. Não é luz, não é funcionário, não é conveniência, porque nem todo posto tem a mesma quantidade de funcionários, a mesma quantidade de custo em energia elétrica, a mesma quantidade de custo em água, para justificar um padrão no preço da gasolina. Tá bom?